Vamos ver agora o que Paulo fala para a gente. Vamos ver, segundo Pedro, no capítulo 3, de 15 a 17. Ele fala 15 a 17. Falando disso, tá? 3 e 15. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria, falando em todas as epístolas, a que ponto difícil de entender, que os indoutos e inconstantes torce, igualmente as outras escrituras, para a própria condenação ou perdição. Vós, portanto, amados, sabei de antemão, guardai-vos do engano de homens abomináveis, que sejam arrebatados e descaiados da firmeza. Ele está dizendo, olha, guarda, queridos, mas ele foi ungido. Paulo fala, se descer do céu, trazendo um outro evangelho, que seja anátema. Irmão, pode pregar bonito como for, pode ter, querido, uma boa oratória, pode ter uma boa exegese, que interpreta a seu bel prazer. Se não estiver na palavra, Deus não está com essa pessoa. Então você tem que entender, crente, irmão, crente crescido, ele não come qualquer coisa não, ele come a palavra, ele alimenta da palavra, ele sabe quando é Deus que está falando, ele conhece o que Jesus está falando. Há tempos atrás aqui, acho que umas 3 ou 4 terça-feira atrás, eu falei sobre Elias, que Elias estava na caverna, e veio um vento, Deus não está nesse vento não, veio um fogo, Deus não está nesse fogo não, veio um terremoto, Deus não está no terremoto não, mas veio uma voz mansa, ele falou, fala meu Senhor, eu ouço a tua voz. Então o que Pedro está dizendo é isso, e Paulo nos ensina, segundo Coríntios, capítulo 11, verso 2 e 3. Vamos ver o que diz lá. Segundo Coríntios, capítulo 11, verso 2 e 3. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como quê? Ao seu marido. A igreja é uma virgem, é uma noiva que será entregue a Cristo. E Paulo fala, estou zeloso. Irmãos, o pastor que ama, ele ensina. O pastor que ama, ele corrige. O pastor que ama, ele quer ver você ir para o céu. Então não adianta procurar, eu vou para tal lugar que lá, eu faço o que eu quero. Pode fazer o que quiser, porque no céu só entra quem? Lavado e remido no sangue do Senhor Jesus Cristo. E ele continua, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, meu Deus, com a sua astúcia, também sejam de algum modo corrompidos os vossos sentidos, e a parte da simplicidade que há em quem? Em Cristo. Então entenda bem, Paulo está dizendo, eu estou zeloso de vocês, só que eu tenho medo. Paulo está dizendo, eu temo que como a serpente enganou a Eva, que vocês sejam também enganados. Entenda bem, Deus disse a Eva e a Adão, vocês não podem comer do fruto, não foi verdade? Porque o dia que comer, certamente... Aí chega a serpente, incorporando o diabo nela, e diz assim, não, vocês não vão morrer não, isso é conversa, vocês vão ser só igual a Deus, vai saber o bem, vai saber o mal. Olha, outra coisa, Deus falou, para vocês nem olhar, e Deus não falou olhar, Deus falou para não comer, e a serpente começou a crescer a palavra. Então Paulo está dizendo, eu temo que como a serpente enganou a Eva, muito de vós seja enganado. Ele vem em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28 a 31, vamos lá. Mas temo, Atos 20, o 28 a 31. O que Paulo fala? Mais uma vez ele cita a preocupação dele com a igreja de Deus. Vamos lá. Olhai por vós e por todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispo, que é
presbítero, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio... De quem é a igreja? De Deus, irmão. Uma igreja não tem dono. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Não tem dono humano. Não tem ninguém dono da igreja. Hoje, vende igreja, compra curral fechado. Vamos fazer negócio. Mas a igreja é do Senhor Jesus Cristo. O único que pode dizer a minha igreja é o Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo minha igreja, é local que eu congrego, mas não de propriedade. Não é minha propriedade. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele que morreu, Ele que comprou, Ele que pagou. Ele fala, olhai por vós mesmos e por todo o rebanho. Próximo versículo. Ele diz assim, olha, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrará no meio de vós quem? E que não pouparão. Ele está dizendo de maus obreiros, irmãos. E por que estou dizendo isso para vocês? Jesus está às portas, irmãos. E o que tem hoje de pessoas facilitando o caminho do céu. Jesus fala, o caminho é estreito, mas o que tem de pessoas dizendo o caminho é largo, faz o que você quer, de qualquer forma, olha, é só estar na igreja que vai para o céu. Isso não é verdade, irmão. Muitos serão chamados e poucos... Muitos dirão, Senhor, Senhor, não comemos, não bebemos. Irmão, é hora de nós acordarmos e nós ouvirmos o evangelho sagrado, o evangelho que Paulo disse, não me envergonhe do evangelho, porque é o que mesmo? Poder de Deus. Evangelho que não muda não é evangelho, evangelho que não transforma não é evangelho, evangelho que não muda caráter não é evangelho, evangelho que a pessoa pode fazer o que quer não é evangelho. O evangelho de Cristo, ele muda, Ele transforma, que Cristo veio mudar. Então é isso que Pedro está dizendo. Mas agora, porque a hora não dá para falar muito, aí eu quero chegar agora no ápice desse capítulo. No capítulo 3 que nós lemos, tá? Diz assim, olha, ele está falando de falsos profetas. Ele vem no 3:3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão o quê? Escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ele está dizendo que surgirá entre nós pessoas que estão na igreja, pessoas que tomam Santa Ceia, pessoas que pregam, pessoas que cantam no grupo ou no coral, pessoas que não falta um culto. Está dizendo, onde está a promessa? Ele escreveu para a igreja isso aqui, irmão. Muitas pessoas estão na igreja, mas não crê mais no arrebatamento, mas não crê mais na volta do Senhor Jesus. Ah, não, Jesus está demorando. Aí, e Pedro ainda frisa aqui, ó, onde está a promessa? Que desde que nossos pais dormiram, tudo permanece como está desde a criação. Ele está dizendo assim, olha, cuidado com aquelas pessoas que dizem, Jesus não vai voltar. Seu avô falava, seu bisavô falava. Aí Pedro fala, eles voluntariamente, ou seja, porque quer, por astúcia, ignora isso, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existe os céus e a terra, que foi tirada da água e por ela subsiste. E aí ele vem aqui no versículo de número 8 e diz, mais amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 e 1000 anos. Jesus está dizendo, eu vou voltar. Porque está demorando na minha concepção e na sua, porque Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus está aguardando que mais pessoas se salvam, mas uma hora termina o tempo de Deus para nós e Jesus vem. Então 1000 anos é como um dia. Temos que entender que na hora vai chegar, e sobre isso, amados, sobre isso que fala que 1000 anos é como um dia, Pedro está dizendo que tem uns escarnecedores, os zombadores, e acaba enfraquecendo o irmão na fé. Ele vê o irmão firme, irmão, não precisa de santidade assim não, precisa estar sempre na igreja assim não, Jesus não vai voltar agora não, se é que ele vai voltar. Mas quem tem o Espírito Santo, o Espírito Santo está dizendo, ei, o tempo está próximo, o tempo está perto, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Aí vem Jesus
Deus, amados. E ratificando aqui o que Pedro... Aliás, Jesus falou primeiro que Pedro. Pedro que ratifica o que Jesus falou. Jesus disse, como foi que nos dias comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Irmãos, nunca tinha chovido. A terra era regada por um vapor. Noé pregava, vai vir um dilúvio, vai vir nada. Sabe quanto tempo Noé demorou para construir a arca? 1 século. Alguns de 100 a 120 anos. Irmão, sabe o que é 100 anos pregando? E quantas pessoas Noé ganhou? 8 pessoas. Ele, não é mesmo? Ele é família, 8 pessoas. Você prega um culto, Deus salva 3. Noé pregou 100 anos para ganhar 8 pessoas. Jesus vai vir, irmãos, e muitos vão ficar, como foi nos dias de Noé. Noé está caduco, Noé está doido, vai vir dilúvio coisa nenhuma. Até que um dia Deus fecha a porta da arca, os céus enegrecem, a chuva começa a descer, e eles começam a gritar, mas quem fechou a porta por fora? Deus. E porta que Deus fecha, só Deus pode abrir. Mas ali terminou o quê? A misericórdia de Deus. Então Jesus vai voltar. Ei, você que está na tua casa, prepara, Jesus vai voltar. Você que está aqui, prepara, Jesus vai voltar. Vamos deixar um pouco, irmão, de lado. Vamos deixar um pouco o materialismo, o hedonismo, o prazer em tudo. Essa vida passa, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece. Você pode trabalhar, você pode lutar, pode fazer compra, pode ficar rico, o que você quiser, mas não esqueça que o seu tesouro está no céu. Não esqueça que Jesus está voltando. Então Pedro está dizendo, cuidado com esses escarnecedores. Aí o salmista, no Salmo 90, versículo 4, esse salmo é de Moisés, tá? Quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés. 90 e o verso 4. Salmo não se fala capítulo, tá? Salmo a gente fala números. Número 90 e o verso de número 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o quê? O dia de ontem que passou. E como a vigília? Irmão, 1000 anos. Para Deus é como o dia de ontem, é como o dia de 24 horas. Isso traz até a promessa que Deus te fez. Você fala, Deus fez, está demorando ao seu olhar, a sua leitura, ao seu óculos. Mas no olhar de Deus não chegou a hora ainda. Mas quando chegar a hora, Deus vai fazer, aleluia. Então 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Aí nós vamos ver, por que Jesus vai voltar? Atos capítulo 1 e versículo 10. Atos, capítulo 1 e versículo de número 10. Vamos ver lá o que diz. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele, Jesus, subia, eis que junto dele puseram 2 homens vestidos de branco. E dizia o que para eles? Próximo versículo. Varões, e disseram, homens galileus, outra tradução, varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido, do mesmo jeito há de voltar, aleluia, assim como para o céu os vistes ir. Então levanta a tua mão e diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Irmãos, eu creio, a Bíblia é a minha razão de viver, a Bíblia é a tua razão de viver, a Bíblia é a minha doutrina, a Bíblia é a minha cartilha, e ela fala que Jesus vai voltar, e Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, aleluia, nós cremos nisso. Então Pedro fala isso, que ele vai voltar. Mas não ignora que um dia para o Senhor é como 1000 anos. O 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém esteja por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Deus está tendo paciência para que alguns se salvem. Aí vem Pedro e diz, mas o dia do Senhor virá como ladrão. Virá o quê? Como ladrão? Irmãos, por que como ladrão de noite? Ninguém sabe a hora que chega um ladrão.
Por isso que quem pode, quem tem muitas coisas, coloca segurança, coloca câmara, que ele não sabe que hora chega o ladrão. Jesus está dizendo, nós não sabemos a hora que ele chega. Para muitos ele virão como ladrão, porque não estão esperando. Mas para aqueles que estão esperando, ele vem como noivo amado, o noivo prometido, aleluia. Então Pedro está dizendo, cuidado com essas pessoas que não acreditam mais no arrebatamento, não acreditam mais na santificação, não acreditam mais na libertação, não acreditam mais numa igreja imaculada, sem mácula, sem nada que atrapalhe ela, mas quem é santo seja santificado ainda. Aí nós vamos ver Jesus, amados, lá em João 14, ele fala assim, não se turbe o vosso, credes em Deus e credes na casa do meu Pai. Se não fosse assim, que eu vou preparar lugares, e quando eu for eu voltarei e levarei para mim mesmo, onde eu estiver, vocês estejais também. É a promessa do Senhor Jesus Cristo. Encerrando aqui, irmãos, Hebreus 10 e 37, depois Apocalipse a gente encerra. Hebreus 10 e 37, vamos ver o que diz lá. Porque ainda um pouquinho, outra tradução fala um poucochinho de tempo, e o que há de vir, e não, aleluia, irmão, tempinho, quem há de vir virá e não tardará. Jesus está chegando. Então não dê ouvido a pessoas que quer fazer o céu na terra. Aqui é bom porque eu tenho Jesus, mas no céu é melhor porque eu vou morar com Jesus, e Ele está voltando. Aí nós vamos ver Apocalipse 2 e 7. Apocalipse 2 e 7. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz? Ao que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida, que está no paraíso. Quem vencer, que ele vem. Aí vamos o versículo 10. O versículo 10, do mesmo 2. Tá? Nada temos das coisas que há de padecer, lançará na prisão, tá, na tribulação, mas ser fiel até, e receberá o quê? A coroa da vida, porque ele está voltando. Aí nós vamos, irmãos, no 22 e 12, Apocalipse 22 e 12, 22 e 12, eis que cedo, e o meu galardão, para dar a cada um, quem está dizendo? Cedo venho, Jesus. Você acredita mais na palavra de Jesus, ou de escarnecedor? Na palavra de Jesus ou de zombador? Na palavra de Jesus ou em falsos mestres? Nós cremos na palavra do Senhor. Eis que presto vem, guarda o que você tem. Jesus está voltando, e alguém está louco para tomar a tua coroa. Mas guarda, vigie, esteja de pé. Ficamos em pé. Aleluia. Pedro resume nisso. Capítulo número 3, Jesus está próximo, eis que breve venho, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus fala em Mateus capítulo 24, que assim como o relâmpago sai do oriente ao ocidente, assim será o que? A vinda do Filho do Homem. Irmãos, durma aguardando Jesus. Levante aguardando Jesus. Sai de casa aguardando Jesus. Vai para o teu trabalho aguardando Jesus. Até porque, irmão, qualquer hora ele volta. Mas ele pode voltar individualmente para mim e para você. Aí vem a palavra e diz: prepara-te, Israel, para encontrar o Senhor teu Deus. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está pronto para a volta de Jesus? Você está pronto ao soar da trombeta? Eis aqui, meu Senhor, o teu servo está esperando. Eis aqui, meu Senhor, a tua serva está te esperando. Aleluia. O Espírito diz: vem. A noiva diz: vem. E quem tem sede, venha. Maranata.
Ora vem, Senhor Jesus. Então eu quero orar por você, para Deus te fortificar, Deus te guardar desta última hora, irmãos, que vivemos momento de um evangelho fácil, um evangelho água com açúcar, um evangelho de negócio, um evangelho de projeto pessoal, um evangelho onde as pessoas não pregam mais a palavra, não pregam santidade, não pregam salvação, não pregam renúncia, porque acha que vai subir de qualquer forma, mas está escrito: só entra lavado no sangue do Senhor Jesus, e acha que Jesus vai tardar, mas o Espírito diz: Ele está voltando.